Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, pode ser um pouco desconfortável, mas é absolutamente crucial: o papel que a nossa aparência tem no sucesso e no respeito que a gente recebe. Muitos de nós gostamos de acreditar que só o que importa é o que a gente tem por dentro, sabe? Mas e se essa ideia, na verdade, estiver sabotando as nossas próprias oportunidades? É isso que a gente vai descobrir. Essa frase, tirada do nosso material de base, já dá o tom da conversa. É uma afirmação bem forte, né? E é forte porque vai direto ao ponto. Muito antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa, a nossa imagem já comunicou uma mensagem poderosa. E, muitas vezes, uma mensagem que é quase impossível de apagar depois. É sobre isso que a gente vai falar. E é aqui que mora o problema. Achar que o mundo vai ter a paciência de parar tudo para descobrir a nossa essência, mesmo que os sinais visuais digam o contrário, isso é uma armadilha. Essa mentalidade, por mais que seja confortável, pode ser justamente o motivo pelo qual tanta gente se sente ignorada ou subestimada. Para a gente entender isso melhor, nossa análise vai seguir 4 pontos. Primeiro, a velocidade com que as primeiras impressões são formadas. Depois, como a nossa imagem dá instruções aos outros sobre como nos tratar. Em seguida, a vantagem que isso pode dar na competição da vida. E, por fim, como a gente pode tomar as rédeas disso tudo. Então, vamos lá para a nossa primeira verdade. A gente vive num mundo muito acelerado, onde tempo é artigo de luxo. E a realidade é dura. Ninguém vai tirar um tempo extra para investigar o que existe por trás de uma aparência de descaso. Simplesmente não vai. 7 segundos. É isso. Em menos tempo do que leva para dizer o próprio nome, um julgamento já foi formado sobre uma pessoa. E como nosso material de base aponta, essa primeira impressão é incrivelmente teimosa, difícil de mudar, às vezes até impossível. E o ponto crucial é este aqui. Uma aparência descuidada já coloca a gente em desvantagem desde o começo. É como começar uma corrida vários metros atrás da linha de partida. As oportunidades, sejam de carreira, sejam pessoais, elas tendem a ir na direção de quem parece pronto, de quem parece competente. Agora vamos para a segunda sessão. A aparência não é algo passivo, ela é um sinal ativo. É quase como um manual de instruções que a gente entrega para as outras pessoas, ensinando, sem palavras, como elas devem nos tratar. O mais interessante aqui é a clareza dessa mensagem. É quase um código binário. De um lado, o cuidado com a aparência que comunica: eu me valorizo, eu me levo a sério. Do outro lado, a negligência que grita: eu não me importo. E essa é uma mensagem que todo mundo capta na hora, sem precisar de uma única palavra. E isso não é nenhuma questão de julgamento, sabe? É psicologia pura. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural a espelhar o nível de respeito que a gente percebe que a pessoa tem por si mesma. A lógica é subconsciente, mas é poderosa. Se a própria pessoa não parece investir nela mesma, por que os outros fariam isso? Essa citação do material de base resume a ideia perfeitamente. Muitas vezes, a desordem que a gente mostra do lado de fora é só um sintoma. Um sintoma de uma desorganização interna, de prioridades confusas ou até de falta de disciplina. Pensa só. Cuidar da aparência força a gente a ter uma rotina, a planejar minimamente o dia. Essa disciplina externa, aos poucos, começa a organizar a mente. Vira um ciclo positivo. Organizar o que está fora é uma ferramenta incrível para trazer clareza e estrutura para o que está dentro. Indo para a nossa terceira sessão, a coisa fica ainda mais séria. Ignorar a aparência não é só uma desvantagem pessoal, é uma desvantagem profissional gigantesca. Sabe por quê? Porque a concorrência, pode ter certeza, já está usando isso para sair na frente. Esse slide mostra um cenário clássico, uma cena que acontece todos os dias em escritórios pelo mundo. 2 candidatos com qualificações idênticas. O que vai desempatar? A aparência. O candidato A passa uma imagem de confiança, de atenção aos detalhes. O candidato B, mesmo sem querer, comunica desinteresse. Numa disputa acirrada, a escolha se torna bem óbvia, né? Mas a coisa vai além da percepção dos outros. A ciência já mostrou que a nossa própria performance é afetada. Tem um conceito fascinante chamado cognição vestida. Ele basicamente diz que as roupas que a gente veste mudam, de verdade, a forma como a gente pensa e age. Em outras palavras, a aparência é uma ferramenta de performance. Quando alguém se veste de um jeito que associa com poder, com competência, o cérebro responde na hora. A postura muda, a energia aumenta, a pessoa está literalmente se preparando para ter sucesso. E tudo isso nos traz para a nossa última e mais importante sessão. O que fazer a respeito?
A boa notícia é que a transformação não exige uma revolução da noite para o dia. Ela começa com pequenas, mas muito deliberadas e consistentes ações. Aqui estão alguns passos simples, mas que têm um poder enorme. E o melhor, qualquer um pode começar hoje mesmo. Não é sobre gastar rios de dinheiro, é sobre ter consciência. Uma postura mais ereta, roupas que caem bem, atenção aos pequenos detalhes. Só isso já causa uma mudança drástica na percepção que os outros têm da gente. A mensagem principal aqui é uma só: consistência. Ficar esperando o momento perfeito, ter mais dinheiro, mais tempo, isso é a desculpa perfeita para não começar nunca. A mudança de verdade acontece nas pequenas decisões do dia a dia, começando hoje, agora. E assim a gente chega na verdade final e talvez a mais dura de todas. No fundo, negligenciar a própria aparência, muitas vezes com a desculpa de ser autêntico, não passa de um ato de autossabotagem. É como construir um muro na frente do próprio sucesso. Mas por que alguém faria isso consigo mesmo? Bom, as razões podem ser bem profundas. Pode ser medo de se destacar, sabe? Medo de ser notado. Ou uma crença limitante de que não se merece ser valorizado. Ou, vamos ser honestos, às vezes é só preguiça disfarçada de autenticidade. Seja qual for a raiz, o resultado é sempre o mesmo: oportunidades perdidas. E esta é a conclusão mais importante de todas. Cuidar da aparência não tem a ver com vaidade, tem a ver com autorrespeito. É sobre reconhecer o próprio valor e assumir a responsabilidade pela mensagem que se envia ao mundo, todos os dias. E para fechar, fica a reflexão. A imagem que uma pessoa projeta é o resultado de uma escolha consciente de se valorizar? Ou ela é o subproduto de uma desculpa que essa pessoa conta para si mesma? A resposta para essa pergunta pode definir todo o caminho em direção ao respeito e ao sucesso que se busca.